Bem-vindos de volta ao Child Time Pods. Eu sou seu anfitrião, Rhett. Mais uma vez, vi isso em todo lugar, mas não vi ninguém falar sobre isso além do Dan. Então, voltando. Um vídeo viralizou nas redes sociais mostrando uma mulher em um local público que, de forma intencional e aparentemente deliberada, decidiu se encostar de costas em um homem, e então afirmou que ele a agrediu. Caso você não tenha visto, deixe-me mostrar para você. E quero que você preste muita atenção, porque o que você está prestes a ver poderia ter terminado de uma forma bem diferente. Sim, eu vi isso no Instagram. Eu estava mexendo um pouco no meu Instagram e vi esse vídeo e fiquei muito surpreso de ver um vídeo assim. Você vai ver algumas mulheres realmente defendendo, o que, novamente, me surpreende bastante, mas também as mulheres precisam responsabilizar outras mulheres, senão vão acabar prejudicando as outras mulheres também. Não, você não mentiu! Eu entrei, todo mundo expôs a palhaçada dela. Agora pense sobre o que acabou de acontecer, o que você acabou de presenciar. O homem está apenas parado ali, nem sequer olhando para a mulher. E ela, por vontade própria, dá um passo para trás em direção ao homem. Chega até a se inclinar nele, na verdade. E então ela afirmou que ele a agrediu. Ela não disse que foi acidental. Ela nem sequer parou um momento para pensar no que tinha acontecido. Não, ela instantaneamente, imediatamente o acusou de tê-la agredido sexualmente. E as pessoas sempre dizem, por que ela mentiria? Por que as pessoas mentiriam? Porque elas são mentirosas pra caramba. É por isso que elas mentem. Bem ali, em público. Foi de propósito? Bem, vou deixar você decidir por si 100%. mesmo. Mas, pelo que eu vi, não está Erguido descartado. no ar. E é aqui que fica interessante. Como vimos, ela fez isso em um lugar público, na frente de uma multidão enorme, diante das câmeras. Quero dizer, você pensaria que isso faria ela hesitar antes de sair disparando a acusação? Mas não faz. Esse é o mais louco, Dan. Esse é o mais louco, pessoal. Tem câmeras por toda parte. As pessoas estão gravando e mesmo assim elas fazem isso. É assim que essas mulheres são ousadas e se sentem no direito. Elas não acham que vão ter problemas por isso. Elas realmente acham que outras mulheres iriam defendê-las por terem esse tipo de comportamento horrível. Na acusação, você pensaria que ela iria querer dar uma olhada ao redor antes de afirmar, depois de ter dado ré nele ainda por cima, que foi vítima de agressão sexual. Mas não. Ela acreditou no que a maioria das mulheres que faz falsas acusações acredita, que o movimento Me Too e o Acredite em Todas as Mulheres iriam protegê-la. Que todas as outras garotas ao redor dela iriam correr para apoiá-la. Que elas a ajudariam a atacar o homem. E normalmente seria assim, mas eu acho que as coisas estão mudando. Chamariam ele de predador e ajudariam ela a destruí-lo. E o fato é que é exatamente isso que normalmente acontece, e é exatamente por isso que ela se sentiu tão segura em fazer aquela falsa acusação em público, na frente de uma multidão, na frente das câmeras ainda por cima. Por isso, se você realmente observar o rosto dela depois, ela parece tão chocada por não ter acontecido como ela esperava. Porque se você ouvir as pessoas ao redor deles, especialmente as outras mulheres, elas imediatamente começaram a confrontá-la. Elas viram o que aconteceu. Elas sabiam que ele não a agrediu. Elas sabiam que ela estava mentindo. Felizmente, havia várias câmeras gravando tudo, e é por isso que podemos assistir ao que aconteceu agora. E quero ter certeza de dar crédito a todos que a confrontaram, especialmente. Concordo. Eu mesmo disse isso, certo? Tipo, fiquei surpreso que tantas mulheres reagiram e realmente a confrontaram. Parabéns às mulheres por essa atitude. As mulheres, de modo geral, estão indo um pouco melhor do que antes. Parabéns para elas. Especialmente as mulheres. E para aqueles que apoiaram o homem, não a mulher que fez a falsa acusação contra ele. Mas aqui está a pergunta sobre a qual quero que você reflita. O que teria acontecido se aquelas câmeras não estivessem lá? O que teria acontecido se as testemunhas não estivessem lá? Cadeia. O que acontece se isso acontece em outro lugar, sem ninguém por perto, e agora é simplesmente a palavra dela contra a dele? Bem, de repente, isso deixa de ser um vídeo viral ridículo e começa a se tornar algo que poderia ter destruído a vida desse homem. Quero dizer, pense na acusação que ela fez. Uma que, na verdade, é feita por milhões de mulheres todos os anos. Exatamente como a daquele vídeo.
Não que ele tenha gritado com ela, não que ele tenha sido rude, não que ele tenha xingado ela, mesmo que ele não tenha feito nada. Não. Ela se encostou nele, esfregou nele e depois o acusou de tê-la agredido. Isso é ridículo. E essas coisas? Não, ela o acusou de tê-la agredido. E como eu disse antes, ela fez isso quase instantaneamente, sem pensar nem por um segundo. Sério, foi tipo, pum, ele me agrediu. Louco. Sem um pingo de remorso, sem o menor sinal de culpa. E é essa parte que nós homens precisamos prestar atenção, porque não houve hesitação, nenhuma preocupação com o que a acusação poderia fazer com ele. Sem pensar se a polícia poderia aparecer e algemar esse cara, ela simplesmente disse, esperando ganhar um Oscar por interpretar a vítima. E, nesse processo, recebendo muita atenção, validação e simpatia. Isso mostra o quão frias as mulheres podem ser, como elas não se importam nem um pouco com o que acontece com o homem que elas acusam. Também mostra o quanto elas são egoístas. É tudo sobre mim, mim, mim. Qualquer coisa que eu possa dizer para me beneficiar na vida, não importa se isso acabar com você. Como elas não têm problema nenhum em destruir um homem para chamar atenção. Agora, vamos voltar e revisitar a questão do que teria acontecido se ninguém estivesse gravando. Poderíamos estar assistindo a um vídeo completamente diferente. Na verdade, quase com certeza estaríamos. Seria um vídeo dele sendo preso. Talvez alguém perguntando por que os homens são tão violentos. Talvez estivéssemos lendo uma manchete sobre mais um homem atacando uma mulher. E quase ninguém saberia o que realmente aconteceu. Bem, exceto ele. Seria a palavra dele contra a dela. E em uma era de acredite em todas as mulheres, bem, qual versão você acha que vai prevalecer? Agora, felizmente não foi isso que aconteceu aqui. As pessoas ao redor dele imediatamente questionaram a história dela. Eles basicamente disseram a ela, não foi isso que aconteceu, e você sabe disso. Nós vimos, e há um vídeo provando que foi você quem instigou o contato, não ele. Em outras palavras, a verdade é que foi ela quem o agrediu, não ele quem a agrediu. Um ponto que ainda não vi uma única pessoa nos comentários desse vídeo mencionar. Por que ela não está sendo acusada de agressão ou de fazer essa falsa acusação? Mentes curiosas querem saber. O que torna isso quase... Todos nós sabemos o motivo. Porque ela é uma mulher. Essas coisas não acontecem com mulheres. Um exemplo perfeito de algo sobre o qual venho falando há anos, de que falsas acusações não precisam envolver uma conspiração elaborada. Elas não precisam envolver alguém passando 3 semanas inventando sua história. Às vezes, na verdade muitas vezes, isso acontece em segundos. Uma discussão acontece, ela fica toda emocional e irritada, e de repente a acusação simplesmente sai. Exceto que acusações como essa não são inofensivas. Não são apenas palavras, como tantas mulheres dizem, especialmente porque são feitas contra um homem. Porque uma vez que alguém diz, ele me agrediu, tudo muda. A vida dele está arruinada. Mesmo que depois, como vimos nesse caso, e em tantos outros antes dele, fique provado, além de qualquer dúvida, que ela estava mentindo. E isso nos leva a outra parte da história que eu acho que merece muito mais atenção. Porque, veja, eu tirei um tempo para ver se eu conseguia descobrir se ela realmente tinha sido formalmente acusada de alguma forma. Não, pelo que eu consegui determinar. Ela não foi formalmente acusada de fazer uma denúncia falsa, agressão ou qualquer outra coisa. E isso é importante. Porque, veja, sempre nos dizem que denúncias falsas são incrivelmente raras. Você provavelmente já ouviu mulheres jogando números por aí como se fosse apenas 2%. Uma afirmação sobre a qual já falei e desmascarei antes. Esse número é repetido constantemente, como se alguém tivesse descido dos céus, carregando-o gravado em uma tábua de pedra, quando, na verdade, era um número inventado. Um número baseado não em fatos reais, mas em suposições lá em 1974. Até hoje, não existe uma única prova para sustentar essa afirmação. No entanto, isso é tratado como verdade absoluta. O fato é que não existe um banco de dados mágico contendo todas as falsas alegações já feitas. Isso seria impossível. Existem alegações falsas demais. Não seria possível. Porém, eu gostaria que existisse. O que nos leva à pergunta: esse incidente sequer seria contado? Ele foi contado? Não. A acusação dessa mulher aparece em alguma estatística? Bem, já que aparentemente ela não foi processada por apresentar uma denúncia falsa, não foi condenada nem sequer acusada de fazer uma alegação falsa, pelo menos até o momento em que estou gravando isso, a resposta é não.
Ainda assim, o fato é que o homem foi falsamente acusado e a alegação desmoronou quase imediatamente porque testemunhas e o vídeo a contradisseram. Mas, estatisticamente falando, isso não aparece em lugar nenhum. E é isso. É por isso que é tão difícil, de novo, querer incentivar vocês a terem uma família, a realmente sair por aí, talvez abordar algumas mulheres, sabe? Ter encontros e tal. Por causa dos perigos dessas coisas. Isso nem é ele saindo com ela ou algo assim. Isso são apenas interações normais, porra, em uma loja popular onde todo mundo está fazendo fila. Uma interação normal, porra. De novo, vocês nem estavam namorando. Vocês não eram nada. Ela esbarrou em você. E agora você poderia ter ido pra cadeia. Você poderia ter perdido seu sustento. Por quê? Porque você queria comprar algo legal para sua esposa ou namorada ou sei lá. Ou eu nem sei exatamente pelo que eles estavam esperando na fila. Mas, sabe, você também só estava na fila ali. Mas agora, de repente, sua vida acabou. Isso é loucura. Coisa diabólica e insana. É exatamente por isso. Precisamos começar a levar isso mais a sério. Começar a responsabilizar as mulheres que fazem falsas acusações. Por isso, elas precisam cumprir pena de prisão, uma pena pesada. Porque no mundo real, acabamos de ver uma mulher acusar um homem de tê-la agredido quando testemunhas ao redor disseram que isso não aconteceu. Isso é uma falsa acusação. Não precisamos de um doutorado em estatística para entender essa parte. Mas se ninguém nunca registra isso oficialmente como tal, simplesmente desaparece. Torna-se estatisticamente invisível. E assim, não há responsabilização. Isso precisa mudar e mudar imediatamente. Acredite em todas as mulheres não é o que deve definir o processo. A presunção de inocência é que deve. E esse é exatamente o problema com essas afirmações generalizadas sobre o quão incomuns as falsas acusações supostamente são. Porque você não pode contar algo com precisão quando um número significativo de incidentes, na verdade, a esmagadora maioria deles, nunca chega a fazer parte do conjunto de dados em primeiro lugar. É por isso que eu rejeito a ideia de que alguém pode simplesmente... Certo, não foi registrado como uma falsa acusação. Foi registrado como outra coisa. Descartam uma pequena porcentagem e declaram que o problema está resolvido. Os casos podem, e muitas vezes são, arquivados por falta de provas. Acusações podem ser refutadas sem que sequer haja denúncia contra quem acusou. As pessoas podem se retratar, vídeos podem aparecer, testemunhas podem contradizer uma história. A polícia e os promotores podem decidir que não há nada que vale a pena investigar, ou que a reação negativa do público, especialmente de outras mulheres, faz com que não vale a pena. É tão louco que a reação do público possa mudar como a justiça funciona. Isso é loucura. Investigar. E como resultado, nenhuma dessas situações automaticamente se torna um caso comprovado de denúncia falsa em algum banco de dados nacional. Agora, veja, isso não significa que toda acusação não comprovada seja falsa. Obviamente, não é isso. Significa simplesmente que não sabemos. E fingir que o fato de não sabermos, de alguma forma, significa que sabemos que era verdade, é no mínimo intelectualmente desonesto. E, na pior das hipóteses, uma tentativa deliberada de desculpar e, ouso dizer, até incentivar esse comportamento por parte das mulheres. Este incidente em particular nos dá algo que a maioria dos casos não dá. Nós realmente podemos ver o que aconteceu. Há testemunhas. Havia câmeras. Você literalmente acabou de ver. Ela queria furar a fila. Ela esbarrou nele, levantou a mão imediatamente e disse que foi agredida. Pessoas que estavam lá disseram que ela está inventando algo sobre esse homem. E ainda assim, pelo menos até o momento em que estou gravando isso, aparentemente ainda não há consequências para a mulher que fez a acusação. E eu quero que você pense sobre isso por um segundo. Essa mulher, de forma intencional e consciente, fez uma acusação falsa contra um homem, mas ninguém sabe quem ela é. Passei um tempo procurando a identidade dessa mulher. Não consigo encontrar em lugar nenhum. Esse vídeo foi visto no mundo todo, em toda a internet. O rosto dela está bem ali. Nós vimos o que aconteceu. Nós ouvimos a acusação. Ouvimos as testemunhas imediatamente desmentindo ela. No entanto, pelo que pude perceber, ela nunca sequer foi identificada publicamente. Agora, Inverta essa situação. Imagine se não houvesse câmeras. Imagine se não houvesse testemunhas. Nós saberíamos o nome dele. Imagine se a polícia acreditasse na denúncia dela e prendesse esse homem por agredir uma mulher em público. João Ninguém agrediu uma mulher na fila. É isso que veríamos.
Quanto tempo você acha que levaria até que o nome dele fizesse parte da história? Ou pessoas Imagine- procurassem as redes sociais dele antes que desconhecidos que não sabiam absolutamente nada sobre o que aconteceu decidissem Destruíssem que a ele era vida culpado. dele. E essa é a dicotomia bizarra de tudo isso. A acusação pode identificar publicamente e potencialmente destruir o homem acusado, enquanto a mulher que faz a acusação permanece completamente anônima. Onde está a justiça nisso? O homem carrega potencialmente o estigma. A mulher simplesmente desaparece na multidão. E se aquela câmera não estivesse ligada, se as testemunhas não estivessem lá, talvez nunca soubéssemos qual deles estava realmente dizendo a verdade. Isso nos leva a outro ponto muito importante. Quero que você pense sobre a estrutura de incentivos que isso cria. Se fazer uma falsa acusação praticamente não traz risco algum para a mulher que a faz, enquanto a própria acusação pode trazer enormes consequências para o homem acusado. Então só há vantagens para as mulheres em acusar pessoas falsamente. Novamente, como Dan disse, elas são quase incentivadas a fazer isso porque não há consequências, mas o benefício de fazer isso pode ser muito alto. Pode ser vingança, certo? Você só quer se vingar dessa pessoa. Esse é um benefício para você, sem nenhum prejuízo. Porque qualquer pessoa razoável esperaria que o problema simplesmente desaparecesse. E quero deixar outra coisa muito clara aqui. A questão aqui não é apenas se ela deveria ter sido presa e acusada. E sim, ela deveria. Não, a questão maior é a enorme diferença entre as possíveis consequências para essas duas pessoas. Se a polícia tivesse acreditado na acusação dela, o que estaria potencialmente em jogo para ele? Bem, deixa eu te dizer, a liberdade dele, a reputação dele, o emprego dele, os relacionamentos dele, honorários advocatícios, A vida dele. talvez a capacidade dele de ver os filhos, dependendo das circunstâncias. Sem contar que, com a violência na prisão sendo o que é, Não, mas talvez até mesmo Esqueci da violência na prisão. a perda da vida dele. E mesmo que ele seja inocentado no final, todos nós sabemos como a internet funciona. Homem preso por agredir mulher vai ser a manchete. Acusações discretamente arquivadas 6 meses depois, no máximo vão aparecer no parágrafo 17 de algum site que ninguém lê. Esse é o mundo que os homens estão enfrentando. E é por isso que eu quero que todo homem assistindo a isso aprenda algo com o que aconteceu aqui. Você está levando uma câmera com você para quase todo lugar. Proteja-se. Use Ila. Não estou dizendo para você passar a vida com medo das mulheres. Não estou dizendo que toda mulher vai te acusar falsamente. Quando as coisas começarem a dar errado, ou você sentir que algo vai dar errado, se proteja e comece a gravar imediatamente. Absurdos, ridículos. Mas eu estou te dizendo que você não sabe qual delas pode fazer isso. E infelizmente, você só vai descobrir quando já estiver no meio da situação. E é exatamente por isso que você deve assumir que toda mulher é uma ameaça. Não porque todas sejam, mas porque você nunca pode saber quais podem ser. Sua liberdade, sua saúde, sua vida e sua felicidade são mais importantes do que, sabe, simplesmente julgar as pessoas antes? Com certeza são. Julgue pra caramba mesmo. E se uma situação começar a ficar hostil, não tente provar o quanto você é durão. Não entre numa disputa de gritos. Não comece a xingar. Crie distância. Afaste-se. Mantenha a calma. E quando as circunstâncias justificarem e permitirem, registre o que está acontecendo. Porque sua memória de um evento não é uma prova tão forte quanto um vídeo do evento. No final das contas, este homem é a prova viva do risco que todos os homens enfrentam diariamente. É por isso que eu realmente queria cobrir essa história. E, novamente, eu estava assistindo a muitos vídeos, e muitas pessoas estavam tentando encontrar essa história, mas só vi Dan cobrindo essa história. E eu posso cobrir isso sozinho, mas eu gosto do formato de podcast, de poder conversar com Dan e outros criadores sobre o assunto. Claro, ele não acordou naquela manhã e disse para si mesmo: "Ei, hoje é um bom dia para alguma mulher me acusar de algo que eu não fiz." Dia perfeito para isso. Mas foi exatamente isso que aconteceu com ele. E é o que acontece com milhões de outros homens todos os anos. Vamos encarar. Ele teve sorte, muita sorte. Havia testemunhas, havia câmeras, e a acusação foi contestada praticamente assim que aconteceu. Mas isso não é o normal, é a exceção. Na maioria das vezes, não há testemunhas, não há câmeras. E quando você tira essas coisas dessa história e pergunta o que resta para nós? Veja, é por isso que as pessoas falam mal da China e de todas essas coisas, como os estados de vigilância. Não estou defendendo isso, só estou dizendo que há prós e contras nisso.
E o lado positivo seria a vigilância total, certo? Se as mulheres quisessem acusar os homens de alguma coisa, vai haver vigilância disso quase em todo lugar, o tempo todo. Então, de certa forma, você está protegido nesse sentido. Mas o outro lado disso é que sim, você está sendo vigiado 24 horas por dia. Basicamente, é uma mulher dizendo que um homem a agrediu e o homem dizendo que não fez isso. É isso. E todos nós sabemos em quem vão acreditar, não é? A triste verdade é que eu não acho que os homens realmente entendem o quão rápido a vida deles pode mudar nessa situação. Passamos anos dizendo aos homens para entenderem como as mulheres podem se sentir vulneráveis perto deles. Tivemos campanhas sobre isso, comerciais sobre isso, programas escolares sobre isso, treinamentos no trabalho sobre isso. Construímos movimentos sociais inteiros, movimentos em torno disso. Me Too, alguém? Ainda assim, não há um único, nenhum, dizendo às mulheres para entenderem o quanto os homens são vulneráveis às mulheres. Talvez seja a hora de mudarmos isso. Talvez seja a hora de reconhecermos que os homens também podem ser vulneráveis. Veja, eu não sei se é bom fazer isso nesse sentido, Dan. Eu acho que as mulheres são tão cínicas e egoístas que, se disséssemos isso a elas, elas usariam essa informação de forma contrária. Elas iriam dizer: eu posso fazer essas coisas com você e não enfrentar consequências. Então deixa eu mandar ver. Eu sinto que vai ser mais desse jeito do que qualquer outra coisa. Mulheres realmente fazem falsas acusações, e numa frequência muito maior do que as pessoas querem admitir. Talvez seja a hora de admitirmos que as mulheres representam tanto risco para os homens, quanto elas acreditam que os homens representam para as mulheres. Não necessariamente da mesma forma, mas ainda assim é um risco, porque uma acusação, quero dizer... Acho que o risco se equilibra. A quantidade de risco que os homens correm e a quantidade de risco que as mulheres correm por causa, você sabe, dos homens serem mais fortes, mas as mulheres terem mais poder social, com falsas acusações e coisas assim, acho que, no geral, o risco é bem equilibrado. Pode ser uma arma, e cada vez mais está sendo usada como arma. E quando essa arma é apontada para uma pessoa inocente, as consequências são devastadoras. É isso que torna esse vídeo tão importante. Não porque essa acusação em particular teve sucesso, mas porque não teve. É importante porque podemos ver exatamente por que ela falhou. Veja que este caso é a exceção, porque havia testemunhas, havia câmeras, havia provas. Porque sem essas coisas, ninguém que está assistindo pode dizer honestamente que sabe como isso teria terminado. Então, homens, aprendam com a experiência desse cara. Prestem atenção ao seu redor e às mulheres ao seu redor. O que a gente diz? Protejam-se o tempo todo. Quando qualquer coisa começar a acontecer, pegue a câmera. Se você não conseguir segurar para gravar vídeo, pelo menos deixa ali para gravar o áudio. Por favor, curta, se inscreva e comente aí embaixo. Eu agradeço muito. E vejo vocês na próxima. Tchau!